Prezados alunos, o próximo ponto que eu gostaria de ver com vocês seria a questão do litisconsórcio no processo do trabalho. É muito interessante esse ponto, né? Porque o processo do trabalho também traz essa possibilidade. Vocês estudaram a questão do litisconsórcio no processo civil. E qual é o conceito de litisconsórcio? Bom, o conceito de litisconsórcio é muito simples. A ideia de litisconsórcio é aglutinar, né? Reunir. Litisconsórcio como sendo a aglutinação de várias pessoas em um ou em ambos os polos de uma determinada ação trabalhista. Ou seja, tanto no polo ativo como no polo passivo de uma ação trabalhista, nós temos essa aglutinação de pessoas. É claro que o litisconsórcio ele é plenamente admitido no processo do trabalho. E a questão aqui é porque se adequa muito bem aos princípios do processo do trabalho. Economia processual e celeridade, por exemplo, né? Bom, vocês viram também, processo civil, que existem várias formas de classificar o litisconsórcio, quanto ao momento de sua constituição, quanto à posição das partes, quanto à natureza de sua decisão. Mas a que eu quero me referir, pelo menos no tópico de hoje, para não me alongar muito, é quanto à necessidade ou não de sua constituição, ou seja, se é necessário ou não é necessário a existência desse litisconsórcio. E aqui nós temos o seguinte, ele pode ser necessário quando o litisconsórcio ele é absolutamente indispensável e facultativo quando é dispensável, quer dizer, quando as partes optam por aglutinar-se no mesmo polo da ação trabalhista. Então, pessoal, no litisconsórcio facultativo não há a imposição da lei para a formação do litisconsórcio. Isso quer dizer que as partes poderiam separadamente, cada qual ajuizar a sua própria ação trabalhista. Mas optam por ajuizar conjuntamente. E as hipóteses estão elas todas contempladas no artigo 113 do Código de Processo Civil. Observem lá. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lida, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ocorrer afinidade de questões por ponto comum, de fato ou de direito. É importante observar que o juiz, por questões de efetividade, por questões de promover a correta possibilidade de defesa, de não tumultuar o litígio, ele pode limitar o número de pessoas na condição de litisconsortes, né? Quer dizer, ele pode não permitir que uma centena de pessoas ajuizem uma ação, mas sim limitar um determinado grupo de pessoas. Na CLT, pessoal, existe uma regra muito clara para a questão do litisconsórcio. E ela está no artigo 842, que diz o seguinte: sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Bom, então aqui nós temos os requisitos para o litisconsórcio facultativo no processo do trabalho. Primeiro, identidade de matéria. Segundo, mesma empresa ou estabelecimento. Então, o litisconsórcio facultativo, ele requer obrigatoriamente que as pessoas sejam da mesma empresa ou mesmo estabelecimento. E aqui, obviamente, que nós trazemos também a questão do próprio grupo econômico, e também que haja identidade de matéria. Quer dizer, você não pode propor ter numa ação trabalhista pessoas em que umas pleiteiam somente horas extras, as outras pleiteiam adicional de insalubridade, as outras
tenham como objeto da ação um acúmulo de função e assim por diante. Tem que haver identidade de matéria. E o litisconsórcio necessário é aquele formado por determinação da lei. E que nesse caso a sentença depende de que todas as pessoas legitimadas estejam no processo. É muito difícil imaginar o litisconsórcio necessário no processo do trabalho. Há autores, inclusive, que defendem que não existe litisconsórcio necessário no processo do trabalho. Mas, embora raro, é possível sim ver a questão do litisconsórcio necessário. Como, por exemplo, nos casos do Ministério Público do Trabalho, em que se pede uma ação anulatória de determinada cláusula convencional. Neste caso, ambos os sindicatos deverão estar no polo passivo, pois, afinal de contas, ingressaram com a ação trabalhista, né? Isso, inclusive, está previsto, foi contemplado na reforma trabalhista, né? Que no famoso no famoso bordão de que o avançado se sobrepõe ao legislado, o negociado se sobrepõe ao legislado, estipulou essas condições, né, em que há necessidade de litisconsórcio necessário no processo do trabalho. Então vejam só o que diz o parágrafo 5º do artigo 611-A. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Portanto, pessoal, aqueles autores que defendiam a questão da inexistência de litisconsortes necessários no processo do trabalho, volto a dizer, embora raro, sempre existiu a questão do litisconsórcio necessário no processo do trabalho. Agora, com a reforma trabalhista, isso se tornou ainda mais claro, né? Porque o parágrafo 5º deixou bem explicitado essa hipótese. Quer dizer, se o determinado reclamante pretender a anulação de uma determinada cláusula de convenção de negociação coletiva, ele deverá demandar no polo passivo os sindicatos como litisconsórcios necessários, porque afinal de contas foram eles que subscreveram essa convenção coletiva. Então, bom, deixando bem claro, litisconsórcio facultativo é aquele que não há a imposição legal, né? E o litisconsórcio, podendo o juiz, nesse caso, inclusive, limitar o número de litisconsórcios, e o litisconsórcio necessário é aquele previsto em lei. Antes, embora alguma doutrina entendesse que não, já era possível, e hoje expressamente no 611-A, parágrafo 5º